bom com vocês? Tô aqui pra gravar um tutorial de maquiagem que é super fácil, tá? E eu vou aproveitar esse tutorial para que eu quero resenhar com vocês sobre esse delineador, quer dizer, um delineador pasta da Contém Grama, que eu adquiri, que eu comprei, certo? E assim, eu quero resenhar com vocês, falar um pouco dele, tá? Porque eu andei pesquisando aqui no YouTube e não tem resenha, nem tutoriais falando sobre esse delineador. E eu achei super fácil de delinear ele, certo? E no decorrer do vídeo, quando eu for usar ele, eu vou falar um pouco dele mais pra vocês, tá? A maquiagem que eu trouxe foi essa. É uma pálpebra luz. Super simples, tá? Com esse corte aqui, ó. O olho assim bem marcado, bem dramático, tá? E a pálpebra luz no centro, dourada. A paletinha que eu vou usar é essa da Bitarra. Essa da Eudora, certo? Umas sombras em creme, que eu achei mara. E essa da Vult, a 07, tá? Então, se vocês querem aprender esse tutorial de maquiagem, é só vir comigo, tá? Então vamos lá, meninas, vamos começar, tá? Eu vou começar com um pincelzinho fofão, assim, bem fofão mesmo. E essa sombrinha da Vult, que eu vou usar ela como base de sombra, tá? Então eu venho marcando minha pálpebra fixa, toda a minha pálpebra fixa, e eu subo bem ela assim pra perto da minha sobrancelha, tá? E eu vou subindo assim, ó, ela bem pra cá, eu arrasto ela bem pra cá, aqui pro canto, ó. Eu vou fazendo isso, eu trabalho bem essa sombra, tá? Que eu quero que ela penetre bem na minha pele e fique aquela sombra de fundo bem bonita. Então eu venho aqui, ó, e vou trabalhando ela aqui, tá? Vou trabalhando ela aqui. Pra fazer esse corte aqui bem reto aqui, ó, eu vou usar essa fitinha, tá? Um micropólio. Eu venho, tiro o excesso da cola na minha mão, vou machucar quando eu for tirar. E eu vou colocar esse micropólio aqui, ó, bem deitadinho, tá? Abaixo do meu canal lagrimal, descendo pra minha sobrancelha. Vou colocar ele bem deitado. Eu verifico se tá de acordo com o outro lado. E vou terminar meu esfumado. Fiz essa base com essa sombra. Agora eu vou passar pra paleta da Bitarra, tá? Eu vou usar 2 tons de sombra. O pincel que eu vou usar vai ser esse aqui da Vult. E eu me decepcionei muito com esse pincel, sinceramente, assim. Eu usava um da minha amiga e ele era bem fofinho, bem fácil de usar. Eu não sei se é porque eu uso pouco ele, que ele tá assim, que eu tô achando ele meio duro, tá? Ele não é bem fofinho como eu pensava que ele era. Então eu vou usar essas 2 sombras, essa e essa daqui, da paletinha da Bitarra, tá? Vou mesclar esses 2 tons e vou marcar como que eu vou com ela. Eu não vou subir muito esse esfumado. Eu sempre começo, aplico mais aqui, concentro mais a sombra no canto externo e vou trazendo ela pro canto interno, esfumando. Vai e vem, certo? E vou dar profundidade aqui no meu cuco. Eu trago bem pra cá, tá? Pro canto interno também. E vou dando profundidade. E vou esfumando, tá? Mais um pouquinho e vou fazendo esfumado até eu achar que ficou legal. Fiz essa parte, volto com o pincel fofão e tiro a marcação aqui, ó, da minha sobrancelha. Um pouquinho. Agora eu vou pegar um pincelzinho lápis, esse da Love, certo? Canetinha, lápis. Vou pegar a sombrinha preta da Bitarra. E vou colocar no canto interno do meu olho, assim, ó. Colocando no canto interno. Faço a pontezinha aqui, ó. Assim, não aplico nada aqui no canto, no centro do olho, só. E vou fazendo uma pontezinha, ó, trazendo pra cá. Do outro lado, tá? E pego, aplico no canto externo. Assim. Que o miolinho vai ficar sem nada, tá, meninas? Então eu aplico aqui, ó.
Vou vir com o pincelzinho da Gucci. Eu vou vir com essa sombra aqui, ó. E vou esfumar em cima do preto, da marcação do preto. Esfumo bem, tá, meninas? Pra não ficar nada marcado aqui. Essa transição do preto pro marrom. Então, eu aplico a sombra e vou tirando a marcação do preto. Certo? Assim. Tira a marcação do preto. Venho com o pincelzinho fofão e esfumo de novo aqui em cima, tirando sempre os excessos. Agora eu vou vir com a paleta da Eudora, certo? O cabelo tá todo arrupiado. Vou pegar essa sombra aqui, ó, mais douradinha, com o dedo mesmo, eu esfrego bem, porque ela é pastinha. E vou aplicar no miolinho onde ficou sem nada. Então eu concentro aqui e vou arrastando, já esfumando uma preta. Tá? Eu venho, concentro aqui e esfumo já, mesclando com a preta. Passo bem, tá? O dedo, deixo o olho bem esticado assim, ó. Venho com o pincelzinho da Love, canetinha também. E vou só esfumar aqui a bordinha, ó. Aqui, ó. Do olho. Onde passou o dourado. E esfumo bem. Ficou assim, tá? Pronto, a maquiagem é essa. Já tá feita. Eu vou tirar o micropólio. Ó, como é que eu tiro. Pego aqui, ó. Ó, como ficou. Certo? Tirar esse gelinho aqui, aqui o lancezinho. Agora chegou a hora da gente resenhar. Vamos resenhar, gente? Vamos resenhar. Pronto, meninas, eu comprei essa pastinha, delineador em pasta, delineador em gel. E assim, eu já usei ele, eu achei ele maravilhoso. A textura dele é uma textura bem molezinha, bem maleável, como se diz, tá? Fácil de aplicar, eu achei super fácil pra me aplicar. E eu vou aplicar com um pincelzinho, assim, ó. Esse aqui é da marca Lamy, não tem iluminação, ele é bem fininho. E ele é assim, ó, gente, ele vem assim num potinho de vidro, bem bonitinho, um potinho, parece com um potinho da Mary Kay, tá? Ele vem com essa tampinha. Eu não joguei fora, deixei aqui pra proteger ele, tá? Pra não secar. E ele tem uma textura bem molinha, ó. Deixa eu fazer aqui, meu Deus, aqui pra vocês verem. Ó, ele é bem molinho, ó. Bem molinho mesmo, ele arracha bem, então assim, eu pego um pouquinho e já dá certo. Então, eu vou ensinar vocês a fazer um delineado, tá? Eu vou primeiro puxar aqui meu olho, eu puxo o olho, fecho um pouco e levanto minha sobrancelha, arqueio minha sobrancelha. E eu sempre começo o delineado no meio do olho. Eu engrosso ele aqui, ó. Ó, engrosso ele aqui, tá? Deixo ele bem grosso aqui no meio. No canto interno, eu vou dando carimbadas, tá? Puxo de novo, dou carimbadas assim. Bem fininho, ó, e junto com esse. Fazer o gatinho, puxo aqui, ó, um tracinho, e vou emendar com outro. O pincel eu coloco assim, ó, ele com a pontinha pra cima, e emendo o meu gatinho. E preencho todo o gatinho aqui por dentro. E aqui eu vou só ajeitando, dando forma pro gatinho, certo? E ele é muito pretinho, como vocês estão vendo, né? Ele é um delineador, Pronto, meninas, já voltei com o outro olho pronto, tá? Delineado, certo? E vamos iluminar abaixo da nossa sobrancelha. Eu vou usar a paletinha da Vital da mesma forma. Vou pegar um pincelzinho assim, esse aqui da Love, tirando um chofradinho. Vou pegar essa sombrinha aqui iluminadora, tá?
E vou colocar aqui um ponto alto da minha sobrancelha e arrasta isso alto, tá? Só um pouquinho. Olá, meus amores, então eu voltei pra finalizar a pele com vocês, tá? Passei blush, contorno, faltou só o iluminador e o olho, finalizar o olho. Eu vou usar esse aqui da Catarina Rio, o iluminador. Pó compacto luxo micronizado, um iluminador bem lindo. Assim. E eu vou aplicar com esse pincelzinho mesmo da Macrolã, dando batidinho aqui por cima do meu blush. E eu venho, ó, iluminando toda essa área aqui em cima do blush, assim. Do outro lado, da mesma forma, dando batidinhas, tá? E vou iluminar na ponta do nariz, um pouquinho aqui em cima da testa. Só um pouquinho, botando muito. Aqui, ó, na boca. Agora vamos finalizar o olho. O olho eu vou vir com um lápis. Com meu penteado da Avon. Eu vou achar ele aqui. Vai limpar, tá bom? Eu vou passar aqui no meu canal bem pretão, deixar bem dramático, tá? Eu vou dou uma borradinha embaixo, certo, meninas? Agora eu vou vir com um pincelzinho lápis, procurando o da Dai. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Venho ele com sujinho de preto mesmo, não pra preto mais. Eu vou esfumar aqui. Esfumo bem, tá, meninas? Não vou usar cílios, vou passar bem máscara de cílios, tá? Muito mesmo. Passo bem. Assim. Aqui também. Então, meninas, voltei com a maquiagem pronta. Mentira. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? O batom que eu usei foi esse Arabesque da Darius Pro. Um rosinha assim, ó. Eu acho que ficou lindo com essa maquiagem, tá? Assim. E eu espero que você tenha gostado, tá? Da maquiagem, da resenha que eu fiz com o delineador e pasta. E assim, esse meu canal no YouTube tem sido uma evolução, né, gente? Começou com um fundo que não era 100%. E eu fui mudando, fui comprando umas coisinhas, colocando uma cortina, umas luzinhas. Depois veio o áudio, porque não tava ficando muito bom. Eu acho que ainda não tá ainda, porque eu gravo com o celular, tá? E assim, eu tô aprendendo. Falo baixo, não falo alto, tenho que falar mais alto. Aí, e eu tô aqui, gente. Eu quero passar pra vocês o que eu sei, gosto muito. Meu sonho é ficar 100% aqui no canal pra vocês, admirar, aprender. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dê um like aí pra mim, por favor. Se inscreva no canal, comente, tá? Como forma de incentivo para me continuar, tá certo? Não é fácil, para ninguém é fácil, eu sei. Tá aqui gravando, tá? Tirar o tempo, como muitos sabem, eu tenho 2 filhas
Então não é fácil parar pra vir gravar, mas eu tô aqui, disponível para ensinar, para passar. Tem muitas meninas que não sabem se maquiar, muitas mulheres, tá? E isso é uma forma de ensinar, incentivar, dar autoestima, porque quando a mulher se cuida, se ama, a autoestima sobe. E eu tô aqui pra isso. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Fala de novo, dê o like, se inscreva, tá bom? E um beijo pra todos vocês. Deus abençoe cada uma e até o próximo tutorial.